Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Eu digo bom dia porque agora é 8h14 da madrugada, momento da gravação, 5 de janeiro. Vamos fazer aquele fake de sempre, Douglas, bom dia, como se a gente estivesse começando a conversar Bom agora. dia, Lemar, tudo bem? Bom dia, Tudo, gente, tudo bem com vocês? tudo certo, tudo certo, tudo certo. Que gente, Douglas, só tá eu e você gravando agora, não tem ninguém com a gente. Mas alguém vai ver depois, né? Você tá falando com o pessoal da gravação. Boa, boa, tá bom. É isso aí. Olha só que interessante. Douglas Piccolotto, né, para quem não conhece, é autoridade em nuvem, né? É o menino mais conectado que eu conheço, né? Sabe tudo e mais um pouco sobre nuvem e é especialista em Amazon. Especificamente, eu fui num evento da AWS, né, e assisti uma palestra do Douglas, que depois até colocou no canal da Exímia, e tive a alegre sensação de ver uma palestra onde eu não entendi praticamente nada, né? O Douglas, o conceito sim, mas a solução não. Douglas Piccolotto, mostra a camisetinha aí para mostrar o quanto conectado você é. Essa Se aqui veio você, lá do TDC, ó. se você Desconectado, no caso, né? você está offline pro dinossaurozinho, muito bom, muito bom. Agora que eu me dei conta que é o dinossaurozinho do Chrome. Mas, É Douglas, isso aí. a gente fala sobre nuvem, fala sobre nuvem, fala sobre nuvem, mas com frequência a gente ignora, né, o fato de que a nuvem é só o computador de uma outra pessoa que está no lugar em que você não conhece, né? Exatamente. Essa é uma boa definição para nuvem hoje, Douglas? Como é que você está vendo a adoção de nuvem no mercado e como o mercado tem entendido nuvem? Cara, então, eu entendo que ainda muitas empresas ainda não têm uma visão clara sobre a nuvem, né? Principalmente quando começam a utilizar, né, algumas práticas não ficam tão legais. Mas essa tua afirmação ok, a nuvem é o computador de outra pessoa, é mais ou menos o que eu venho refletindo e venho pensando mesmo, tá? Porque na prática, cara, a nuvem nada mais é do que uma infraestrutura oferecida através de uma API, onde tu pode fazer a gestão, tu não precisa comprar e tu vai pagar pela utilização daquilo, né? É um aluguel, né? Se tu for pensar mais, como é que eu posso dizer, alto nível, digamos assim, né? Tu tá É, de, uma, alugando a infraestrutura de alguém, na prática. de uma forma simplificada, a gente pode enxergar dessa forma, cara. Eu tenho um computador em Ex casa, uma estrutura on-premises, eu posso pegar exatamente. a estrutura de dentro de casa e, eventualmente, começar a utilizar essa estrutura fora sem ter o custo de imobilizar a coisa aqui dentro. É um jeito. Exato. Exatamente. Mas assim, também vamos lá, né? A gente, antes que o pessoal comece a tirar pedra na gente, falar mal da gente, a nuvem é um pouquinho mais do que isso, né? A gente também Claro, encontra com certeza. por exemplo, dentro dos principais providers, você pega Azure, você pega Google, você pega Amazon, além de entregar infraestrutura pronta, eles também entregam uma série de Solução. componentes, soluções prontas, né? Para você Exatamente. colocar no seu software, né? Ultimamente, por exemplo, a gente tem visto um exemplo, né? A gente pega as soluções de inteligência artificial, né? Coisas que seriam difíceis de você manter e desenvolver dentro de casa, você tem isso pago como serviço dentro dessas grandes infraestruturas, né? Aliás, deixa eu entender, Douglas, esse como Uhum. serviço, estrutura como serviço e, eventualmente, software ou componente como serviço, como é que você simplifica isso para quem está nos acompanhando? Cara, eu acho que infraestrutura como serviço aí a gente pode pensar até um pouco na parte de responsabilidade compartilhada, né? Mas infraestrutura como serviço é algo que tu gerencia mais, né? Tu vai ter mais gestão sobre aquilo e mais controle, né? Mas como a gente estava falando antes, a nuvem também oferece soluções, né, para te possibilitar focar mais no teu negócio, né? Soluções mais prontas, digamos assim, onde tu Uhum. tem menos gestão, tu tem uma solução tipo na hora, muitas vezes daquilo que tu precisa, né? Às vezes tu não tem know-how no time para, ok, eu até estava lendo um documento há muito tempo atrás sobre Total Cost of Ownership, né? Cara, às vezes tu vai pensar, ok, eu vou botar o meu MySQL lá no... Vou usar uma Aurora, né? Porque o Aurora do RDS na AWS, ele é compatível com MySQL e com Postgres. Vou botar o meu MySQL no Aurora, mas o Aurora ele é mais caro do que eu subir uma EC2 com o meu MySQL lá, né? Só que o que acontece é o seguinte, o Aurora, por exemplo, ele absorve uma série de gestões que tu teria que fazer, uma série de controles que tu teria que fazer, que talvez teu time não tenha o know-how, né? E tu toma um tempo para ganhar esse know-how e um tempo para provisionar isso de forma adequada para botar em produção. Então, cara, é algo que o provedor de nuvem tá assumindo o risco por ti, né? E ele tem um know-how para isso, porque algo que eu também penso
ok, a gente às vezes não percebe isso, mas, cara, olha todos os processos, procedimentos e a questão de governança que um data center de um cloud provider não tem que ter, e que a gente recebe isso quando a gente contrata a nuvem. Para a gente trazer isso para dentro de um data center nosso, eu considero inviável, por questões de custo e de overhead operacional, principalmente, né? Então, quando tu tens uma solução que é mais gerenciada, tu tem que pensar um pouco também sobre essa questão de, ok, né, o que eu estou deixando de precisar fazer, né, o que eu não estou mais fazendo e que o cloud provider está fazendo para mim, backups, patches de atualização, muitas vezes essas soluções elas vêm com alta disponibilidade, alta durabilidade nos seus storages, então tem replicação dentro do próprio data center, da mesma informação, para te não ter alta durabilidade dos seus dados, né? Coisas que, se tu for trazer para uma infraestrutura, é muito mais fácil, muito mais difícil de tu gerenciar, né? Algo mais baixo nível, assim, né? Então, aqui é interessante, né, Douglas, porque a gente começou, obviamente, com uma brincadeira, dizendo que a nuvem é pura e simplesmente o computador de outra pessoa que você não sabe onde fica, mas a coisa não é tão simples assim, né? O conceito é um pouquinho mais amplo. E quando você fala sobre adoção em nuvem, talvez esse seja um ponto, e talvez esse seja o grande ponto de descoberta para a maior parte das organizações. Você tem aqui um slide que você preparou para a gente Isso. sobre algumas estratégias de migração, né? Por exemplo, eu não tenho nuvem dentro de casa, eu não utilizo nuvem hoje e quero começar a adotar. Então, você traz aqui, eu acho que o primeiro grande exemplo, né, você fala que, poxa, se eu for tentar considerar aspectos de tempo e esforço, se eu considerar simplesmente a nuvem como sendo uma máquina de alguém em algum lugar que eu não conheço, eu posso simplesmente pegar o que eu tenho on-premises dentro da minha infraestrutura e colocar esse cara, contratar a infraestrutura e colocar esse cara no computador de outra pessoa. É o tal do rehost aqui, né? Isso aí. Que você vai ter eventualmente aí como solução. Mas você está dizendo para mim o seguinte, poxa, Lemar, mas ao migrar, por exemplo, vou migrar meu banco de dados. E aí você falou, por exemplo, do MySQL, acho que foi que você estava falando, MySQL, né? Isso aí. Então, eu tenho, na minha infraestrutura on-premises, eu tenho lá um cluster de MySQL que eu montei, um cluster de MySQL que eu tenho que administrar. Numa migração mais simples, primeiro eu posso simplesmente levar esse MySQL para nuvem e monto lá, como você disse, EC2 é uma instância da Amazon. Uma máquina virtual. Podia ser uma máquina virtual na Amazon, podia ser uma máquina virtual da Microsoft. Aqui não, tentar ser Não vem ao caso. lógico aqui com relação à nuvem, mas você vai encontrar soluções similares em praticamente todos eles. Você vai ter até estratégias, né, de aquisição dessa máquina virtual, como você vai precisar de um uso constante dela, você consegue negociar eventualmente um valor mais baixo, né, não é uma Com coisa certeza. que desprovisiona, você faz um contrato bacana, mas daí você traz para mim uma outra visão, você diz, olha, a nuvem, o administrador da nuvem, além de entregar a máquina, ele vê, cara, MySQL é uma coisa que você precisa de banco de dados, então no lugar de você fazer a instalação, administração, licenciamento, tudo mais desse cara, eu assumo tudo isso e você passa a me pagar por utilizar um MySQL que eu estou te fornecendo, no caso da AWS, está falando aí do Aurora, né? Isso aí. Nessa visão, Douglas, nessas diversas estratégias que você está apontando para mim, você vê isso como onde que se encaixaria? Se encaixaria numa nova plataforma, num replatform, repurchase? Qual seria o cara onde se adotar o Aurora ficaria? O Aurora, eu acho que nesse cenário aqui seria um replatforming, tá? Tu tá saindo de um banco de dados que tu tá gerenciando on-premise, está mandando para um banco de dados gerenciado na AWS, por exemplo, né? Entendi. Então, tu tá fazendo mudando a plataforma. Eu poderia fazer a mesma coisa com o meu storage, né? Muitas vezes tu tem lá um NFS como storage local, mas são arquivos. E aí tu pode pegar esses arquivos e mandar para o S3. A tua aplicação vai continuar funcionando, só tu vai ter uma série de vantagens fazendo isso, né? Mesma coisa o banco de dados. Em vez de eu subir uma EC2, eu posso usar o RDS aí, puxando a Aurora como meu banco de dados MySQL, né? Deixa eu tentar achar aqui um gráfico, Alemar, só para te mostrar. Isso aqui veio lá da Gartner, tá? Uhum. É um Total Cost of Ownership de uma migração de 2.500 máquinas virtuais que estavam on-premises para EC2 na AWS, tá? Só para a gente ter uma noção, né, sobre, ok, a gente vai reduzir custo ou a gente vai aumentar o custo, né? Vai ter um momento aqui, né, esse gráfico, esse estudo aqui, ele traz a ideia de que, ok, durante a migração,
pode ser que os custos aumentem, né? A gente vai ter o custo operacional, o custo da migração, o data center que eu estou tirando as máquinas virtuais, ele vai deixar de ser utilizado, então vai ter infraestrutura sobrando, isso aí pode ser considerado custo também, de certa forma, né? Mas no momento em que a empresa começa a aprender a utilizar a nuvem e aplicar as estratégias corretas de dimensionamento, automação e até aquelas ideias de, os contratos que você comentou antes das instâncias reservadas, no caso da AWS tem os Savings Plans também, entre outras coisas, tu começa a ter benefícios, inclusive na redução de custos, né? Então, aqui no resultado, isso aqui foi, deixa eu ver, são 2 anos, quarter 1, são 2 né? anos. Do terceiro quarto do segundo semestre, do segundo ano, então, são 2 anos. Isso. Teve aproximadamente aqui uma redução de 55% dos custos, né? Deixando tudo em EC2 ao invés de eu deixar on-premise. E aqui eu não falo do valor de aquisição, eu falo do total cost of ownership, né? Considerando a parte de licenciamento, a parte de custos mesmo da infraestrutura, mão de obra e tudo mais, né? Então, esse gráfico é super interessante, né, Douglas, porque ele mostra para a gente algumas coisas aqui bem bacanas, né? Então, repara só, eu estou gastando aqui por volta de $400 mil, aqui eu estou falando, obviamente, de um data center com um portezinho interessante, né? Então, tem um custo total aqui de $400 mil e eu começo a fazer aqui, né, um esforço de migração, onde eu começo a fazer alguns POCs, né? Aqui o que eu vou testar, fazer alguns POCs aqui com a nuvem, vou começar a brincar com a nuvem. E aí o que acontece? Na hora que começo a fazer alguns POCs, eu já tenho o aprovisionamento, a locação com a nuvem, aí eu começo a trabalhar e desenvolver gente, né? Aqui provavelmente eu tenho os investimentos de migração, então aqui eu tenho time, consultoria, pessoas para me ajudar nesse processo. E aí o que acontece? Eu aumento um pouco esse investimento, à medida que eu aumento o investimento, eu também vou tendo, aí você começa a perceber esse movimento no primeiro ano, ainda no terceiro quarter, claro, a gente está falando mais uma vez de um caso com um data center, de um porte, mas você tem aqui um aumento no investimento ainda no esforço de migração, então você está aportando conhecimento dentro de casa, mas você já começa a ter alguns ganhozinhos de eficiência operacional, então você percebe aqui que você vai reduzindo o custo, né? Porque você começa mesmo que você esteja fazendo a administração da tua infraestrutura, né? Mesmo que você tenha apenas contratado infraestrutura, ainda assim, cara, você não está tendo custo de instalação elétrica, ar-condicionado, mais um bocado de coisa, então você começa a baixar isso dentro de casa, e aí E aí, aqui começa um ponto interessante, começa essa inversão, porque o Gartner está apontando que você começa, nesse case, mais uma vez, a ter uma redução do custo on-premises já a partir do quarto quarter, ou seja, você está aqui no partir dos 9 meses, 10 meses, você começa a ter uma redução desse cara. A nuvem, num primeiro momento, mostra um custo maior do que o custo que você tem dentro de casa. Aqui eu imagino o seguinte, né, Douglas? Um cara que não está bem informado, eventualmente olha essa migração aqui e se desespera, né? Porque eu quase dobrei o meu investimento em infra, né? Dobrei não, né? Quadripliquei, porque eu estou contratando um monte de consultor maluco para dentro de casa e treinamento para as pessoas e tudo mais. Cara, esse custo está grande, né? Você quase triplicou o custo. Aí você começa no segundo ano, mais uma vez, você tem aqui movimentos interessantes, porque você começa a ter aqui ainda, você começa a reduzir o custo a partir do segundo quarter aqui, até que eventualmente você quase zera o custo com o esforço de migração. Aqui começa uma coisa interessante, né? Você começa a perceber aqui o ponto do right sizing, né? Tipo, cara, quando você migra, você faz um monte de coisa subótima durante esse esforço de replataforma, então você começa a diminuir máquina, né? Você começa eventualmente a ter uma noção mais clara do teu uso, então você troca o teu modelo de contratação, essa troca do modelo de contratação aqui é interessante porque você começa a utilizar instâncias reservadas, né? E aí o custo realmente despenca, a nuvem trabalha com previsibilidade, e você percebe que lá no final do terceiro ano, né, você vai ter uma redução significativa, você tem um valor aqui abaixo de 50%, né? 55% abaixo
do custo total na nuvem, e você tem uma redução também considerável, quer dizer, você tem um ganho de eficiência grande porque você deixa de fazer aquilo que você está falando, né? É aquele pessoal dentro de casa, ou aquele trabalho que eu tinha que fazer dentro de casa que agora não preciso fazer mais. Mas Exatamente. um processo interessante, né? Ou seja, tipo, estrategicamente precisa ser um plano de 3 anos, pelo que o Gartner está trazendo. Exatamente. E se tu for ver aqui, Elemar, aquilo que só aplicando o right sizing, né, a gente já tem um valor aproximado ali, o valor que eu tinha inicial, né, dos 400 mil dólares, né, e aplicando os contratos que a gente comentou no início da call, que são as reservas instance, cara, a gente teve uma redução absurda, né, então tu ter noção dessas estratégias, e assim, todos os provedores de nuvens oferecem isso, tá? Eles têm não necessariamente só reserva de instâncias para máquinas virtuais, existem outras ofertas também, né? Existe aquela ideia de economies of scale, então quanto mais tu utiliza a nuvem, menos tu vai pagar por recurso, né? Não no total, né? Mas por cada recurso utilizado. Então eu acho que, cara, tu sabendo utilizar, estudando, aprendendo sobre a nuvem, cara, tu tem condições de reduzir bastante os teus custos mesmo, né? Indiferente se tu está trabalhando com máquinas virtuais. Inclusive, eu acho que aqui dá para trazer também a ideia de, ok, né, a gente trabalhar com re-architecting. Eu vejo muita gente, muitas empresas, às vezes por questões de timing ou por questões de licença ou coisa assim, elas fazem um rehost, né, levam a carga de trabalho para a nuvem. E a partir de lá, mesmo gastando um pouco mais no início, e aqui a gente pode ver, isso aqui é tudo máquina virtual, mesmo tu trabalhando as máquinas virtuais para reduzir custo, tu pode continuar trabalhando na otimização dessas aplicações, eventualmente sai um serviço novo, uma versão nova de alguma coisa, e tu pode trabalhar com modelos de arquitetura, inclusive, para reduzir o overhead operacional, inclusive também em reduzir custos, né? Porque eu pagar uma lambda para fazer um trabalho que uma máquina virtual também faria, só que de forma mais otimizada no caso da lambda, eu tenho uma conversão ali muito grande na redução dos meus custos, né? Então, tu tem uma noção e tá sempre, e isso é uma prática interessante, até que os provedores recomendam, tu tá sempre em modelo de otimização, tá sempre observando teus workloads e vendo como tu pode otimizar eles. E isso é uma coisa que, se for pensar on-premises, é muito mais difícil de fazer, né? Tu vai depender de estrutura, de licença, adquirir hardware. Então, a nuvem hoje, como a gente já comenta em algumas situações, ela deixou de ser um simples, como é que eu posso dizer? Deixou de ser uma ferramenta, né? Ela é um diferencial para o teu negócio também, né? Porque ela te determina muito o passo de evolução do teu negócio, né? Hoje, dependendo de como tu utiliza, evolui os teus workloads, né? Mas aqui tem uma série de pontos interessantes para ser observado, Douglas, quando se fala em nuvem, né? Em estratégia de nuvem aqui tem alguns mitos que a gente precisa derrubar, ou pelo menos questionar, né? No primeiro movimento, né, quando a nuvem surgiu, um dos grandes argumentos é, cara, a nuvem é elástica, você pode provisionar, desprovisionar, alocar, desalocar recursos facilmente, e isso tudo é verdade, tá? Mas, obviamente, toda essa flexibilidade acaba trazendo para a gente o custo. O que acaba acontecendo? Os provedores de nuvem, eles sabem, né, que para você migrar para a nuvem, para você adotar a nuvem, você tem que ter algum tipo de vantagem, né? É óbvio que existem as vantagens dos recursos, né, que a nuvem te entrega prontos e você não precisa desenvolver dentro de casa, isso potencializa o tipo de solução que você quer desenvolver, mas tudo isso é muito abstrato. Em termos bem concretos, o que a gente acaba tendo é o seguinte, cara, você vai ter... Quais são as duas grandes vantagens que você vai ter comigo? Você vai reduzir, você vai ter ganhos de eficiência, porque você não vai precisar fazer administração ou ter umas operações que hoje você tem que fazer dentro de casa. E segundo, né, você vai conseguir também, eu tento me comprometer com você, te fornecer recursos e te dar estrutura para suportar o teu crescimento, eventualmente também suportar algum movimento de retração. Agora, tem um ponto importante aqui de ser analisado, Douglas, que é o fato das instâncias reservadas, né? Cara, primeiro, todo provedor de nuvem sabe que a melhor estratégia para ele não é ganhar mais com você num mês, né? Sim, no longo prazo.
a melhor estratégia é te manter no longo prazo. Então, como eu quero te manter no longo prazo, eu também quero ter uma previsão de receita. O negócio continua válido, entende? Então, é interessante para o fornecedor de nuvem que diga, cara, eu vou te oferecer alternativas para você gastar menos, mas gastar comigo, né? Exatamente. E se você puder me dar uma previsãozinha de quanto é que você pretende gastar, quanto mais previsão você me dá, mais fácil para eu gerenciar o meu negócio, né? Então, se você pedir uma reserva de instância, tudo fica mais fácil. É Muito receita previsível, né, Elimar? Tu tem uma noção de quanto tu vai, né? exato, exato. Eu quero ter uma noção de quanto que eu vou estar fazendo, eu quero ter essa previsibilidade. Isso é a estratégia não muda nada aqui, né? Então, Exatamente. para o provedor de nuvem, não é bacana, por exemplo, você ter essa ideia, por exemplo, de que a tua infraestrutura na nuvem está custando mais caro do que a tua infraestrutura on-premises. É importante para ele que você utilize ferramentas para fazer cutting aqui, para você poder reduzir, né? Porque quando você reduz, cara, quando eu tenho aqui um custo que é 55% do meu custo inicial, cara, eu começo a projetar eventualmente o retorno de investimento ainda, daqui a pouco 4, 5 anos, né? Mas eu tenho daí uma migração que vai me deixar mais ágil, mais preparado para poder continuar crescendo. Mais Douglas, competitivo, né? exato. Volta lá para aquele outro slide das diversas plataformas, dos diversos meios. Então, o que acaba acontecendo, né? Eu entendo, né, Douglas, que você pode eventualmente adotar uma estratégia simples de rehosting, né? E aí é interessante porque esse rehosting provavelmente vai te deixar numa solução em nuvem que é superdimensionada, né? Exato. E, cara, essa solução que é superdimensionada, eventualmente você vai começar a fazer trim em cima dela, otimizações em cima dela, você vai ter ganho operacional, mas a brincadeira começa a ficar interessante quando você começa ao longo do tempo, dedicar algum esforço para se associar com a nuvem. Me fala um pouquinho, Douglas, sobre esse repurchase, ou repurchase. O que seria essa estratégia especificamente? O repurchase é, por exemplo, eu tenho uma aplicação, sei lá, eu Repurchase. vou botar aqui um CRM, por exemplo, on-premises, que eu desenvolvi em casa, né? Ou algo mais, sei lá, que não me traz um grande diferencial e eu pensar em, ok, em vez de usar o CRM que eu tenho em casa, eu vou adotar um CRM que está na nuvem, ou alguma coisa assim, entendeu? Tu substitui a solução, basicamente, né, por Hum, alguma coisa que está na nuvem, ou um Salesforce, por exemplo, em alguma outra situação, né? Então, poderia ser considerado dessa forma, tá? O então, repurchase é isso. Então, eventualmente, você dizendo para mim o seguinte: eu sou uma grande empresa, eu tenho uma solução dentro de casa, dentro o que eu desenvolvi, ou então que seja de prateleira, mas está preparada para rodar dentro da minha estrutura on-premise, né? Então, Isso. cara, ao ir para a nuvem, uma estratégia simples deixa eu começar a perceber o que eu tenho dentro de casa que mantém as luzes acesas, ou seja, que não que é importante para o negócio, mas é uma solução de prateleira mesmo, e deixa eu verificar Uhum. quais são as alternativas para eu pagar como serviço eventualmente numa nuvem, ou solução de nuvem, software como serviço aqui mesmo, né? Exatamente. Boa, E boa. lembrando que cada uma dessas estratégias de retenção, eliminação e afins, o rehosting e por aí vai, é aplicado por workload mesmo, né? Não é para o meu ambiente inteiro, né? Eu vou definir, quando eu faço o assessment e depois eu projeto a migração, eu vou definir para cada aplicação, para cada solução que eu tenho, o que eu vou fazer, né? Algumas eu posso decidir fazer o retain, algumas eu posso dizer não preciso mais, porque eu estou mudando, fazendo um re-architecting, talvez não faça mais sentido, e por aí vai, né? Para umas eu vou fazer rehost. Retain and retire basicamente cara, eu vou tomar a decisão de manter on-premises mesmo, porque eu não vejo Isso, migração, e era isso, então manter dentro de casa, e retire cara, eu assumo que finalmente eu não preciso dessa, mais dela. daqui a pouco vale a pena desligar, né? Enfim, Exatamente. muito bom, né, cara? Tipo, o que me causa o menor esforço ao longo do tempo? Cara, é óbvio que o menor esforço deixa tudo como tá, né? Mas o menor Uhum. esforço não necessariamente entrega o melhor resultado. E Douglas, ali na frente em resizing, né? Quando se fala sobre resizing, claro, tem a coisa de ajustar o tamanho da máquina para que o tamanho da máquina seja. Tem alguma. Né, ok. Coisas da gravação, tinha barulho lá fora, eu parei. Mas enfim, quando você fala sobre eventualmente revulsion, óbvio que eu vou ter eventualmente resizing, porque eventualmente eu aloquei uma instância muito maior do que eu precisava, Maior.
eu vou dimensionar. Eventualmente, agora você fala sobre a coisa a gente já falou sobre a replataforma, né? Que é quando você começa eventualmente pegar componentes prontos teus e utilizar eles de maneira gerenciada. No ambiente nuvem, você tem um componente gerenciado, significa basicamente dizer, cara, aquilo que você colocaria você dentro de uma máquina virtual e você controlaria, dá para mim que eu estou te entregando. A mesma, isso que é o gerenciado no final do dia, né? Exatamente. A nuvem, o provedor de nuvem vai gerenciar a infraestrutura para aquela solução que ele está te entregando, seja um MongoDB, seja um Kafka da vida, tem Kafka gerenciado em alguns provedores. Então, ele vai fazer toda a parte da instalação, patching e tudo mais para ti, né? Controle e afins, e tu só se preocupa em, ok, dimensionar, dependendo da solução, fazer o dimensionamento. Alguns, se for falar em banco de dados, às vezes tu tem que definir as janelas de backup, né, e fazer a gestão dos backups, mas não montar toda a estratégia de backup, né, as ferramentas já vêm praticamente prontas, e utilizar, né, então toda a parte mais pesada, digamos assim, da ferramenta é absorvida pelo provedor de nuvem. Né? Isso acaba sendo essa visão dessa nova plataforma, replataforma, né? E o ponto interessante, né, Douglas, você falou, eu faço isso por workload e eu posso fazer isso aos pouquinhos também, né? Então, cara, hoje eu tô dentro de casa, eu tenho MySQL e tenho Kafka. Vou para a nuvem, cara, onde dói mais a administração? Administrar Kafka ou administrar MySQL? A MySQL a gente já faz há tempos, do Kafka me dá uma dorzinha de cabeça, né? Então, exatamente. A nuvem administrar, e aí eu não vou ter problema com cluster, com configuração mal feita, a princípio tudo isso vai estar resolvidinho, né? Exato. Aí vai muito, por exemplo, da estratégia da empresa, da cultura e do que ela tem, do que ela prioriza, né? Isso faz tudo, esse roadmap faz parte do próprio planejamento que tu vai fazer. Para a empresa que não conhece nuvem, é muito importante que quando está começando a fazer migração é fazer POCs. Tá? A nuvem te proporciona dessa ideia de POCs, é tu pegar uma aplicação, fazer testes para entender como funciona antes de botar as tuas aplicações para rodar lá, né? E quando iniciar a migração é interessante que tu tenha isso, é até uma prática até recomendada, que tu faça primeiramente de aplicações pequenas e que te tragam um retorno, que tu consiga entender o retorno da nuvem num curto período de tempo, porque se o projeto se estende demais, corre o risco de ele acabar sendo descontinuado, né? Então a gente precisa ter retorno rápido no caso, né? Ou seja, cara, você tem a estratégia mais comum de mudança é não mudar, né? Então, tipo, Exatamente. cara, o que me consome menos tempo e menos esforço? Cara, manter tudo do jeito que tá, né? Não vai ser necessariamente mais barato, mas manter tudo do jeito que tá, né? E aí você tem, e aquele outro slide que você apresentou pra gente mostra um susto, né? Tipo, cara, eu ir para a nuvem num primeiro movimento vai me custar muito Mais dinheiro. cara. Uhum. Então, repara, se estrategicamente, e aí tem aquela questão de pensar estrategicamente, porque pensar a médio e longo, né, cara? Eu tô falando, num período aí de 2 anos, pelo menos 2 anos, o meu custo vai ser pelo menos o dobro, né, do custo que eu tenho atualmente dentro de casa. Então, não dá para simplesmente assumir que você vai ter ganhos diretos. Agora, você falou uma coisa interessante aqui, né, Douglas? Você falou sobre, eventualmente, o começar seguro, começar com workloads menores, então, tipo, dentro da Isso. estratégia corporativa, dentro da arquitetura corporativa, tentar identificar aquilo que vai me entregar quick win, para que eu não tenha essa dor, né, percebida para o data center inteiro. Tipo, eu não vou fazer o data center inteiro, eu começo a migrar aos poucos, né? Claro. Exatamente. É claro que isso também oferece um perigo, né, Douglas? Que é você criar um ambiente Frankenstein, né? Você criar aquele ambiente que vai ficar durante muito tempo nem lá nem cá, né? E gerando eventualmente mais dor de gestão, porque você tem que manter gente que sabe de nuvem e gente que mantém, né? Então, isso tudo On-premise. de forma muito bem planejada. E aí, Alemar, eu acho que vale comentar também que, cara, se eu não sei como migrar, né? Essa ideia também, inclusive, de tu migrar workloads pequenos no início é para te construir conhecimento dentro do time também, né? Por isso que tem a ideia também do que eu vou trazer aqui do próprio Sequoia, que é um cara que a própria Gartner e outras empresas recomendam, e é uma recomendação forte mesmo de tu construir um time dentro da tua empresa multidisciplinar que vai fazer a parte de governança, vai habilitar os times
definir padrões, definir estratégias, evangelizar a nuvem dentro da empresa, né, para te construir esse conhecimento e cada vez mais trazer gente para dentro desse Sequoia, até tu ter uma cultura, né, porque a nuvem, a adoção de nuvem no final do dia é uma adoção cultural, né, não é só eu não só estou mudando tecnologia, mas a forma como eu penso infraestrutura também e até solução muda um pouco aqui nesse cenário, né, e inclusive, aqui ó, tem um outro documento que eu trouxe da Gartner, que é uma outra imagem, que é seis formas de tu perder a noção dos seus custos, tá? Digamos assim. Então, aqui eles trazem seis problemas, digamos assim, que podem afetar os custos de nuvem, né? Então, eles trazem a ideia de tu estar trabalhando com o time errado na hora da migração, pegar um time inexperiente, né? Ou tu delegar para o teu time interno sem pensar nessa ideia de upskilling, né? Então, o teu time da tua empresa, se não tem know-how, na hora que eu decido adotar nuvem, eu tenho que botar essa gente para aprender nuvem, né? Então, o Cloud Center of Excellence, é difícil de falar, pode ser um drive para esse negócio. Fazer o assessment de forma muito rushada, muito apressada, às vezes pode te trazer também um problema na hora de tu fazer a migração, porque tu pode determinar que uma determinada solução deve migrar como um rehost, mas na realidade talvez não seja a melhor estratégia, às vezes tu não precisa nem migrar. Tu trabalhar com a ênfase errada também, né, muito parecido com o problema que tu tem no Rushed Assessment. Landing Zone é algo importante também, que é tu definir o teu baseline na nuvem para começar a receber os workloads, definir políticas de AM, guardrails e afins, né? Entre outras coisas aqui, custos operacionais que tu não imagina que existam também, né? Então, tu planejou algo e depois tu acabou vendo que tinha um custo muito maior que aquilo em coisas que tu não enxergava, né? Então, existem alguns elementos aqui que tu tem que ter ciência na hora que tu vai migrar para a nuvem para te fazer uma migração segura, não só em termos de solução, mas também em termos de gestão de custos, né? Então, eu adorei a visão, Douglas, que você traz para a gente de que migração para a nuvem não é necessariamente uma mudança tecnológica, você não está falando de uma mudança tecnológica, você está falando de uma mudança cultural, né? E, de fato, assim, existe, né, toda uma superação de cultura, né? Tipo, cara, eu sempre tive controle sobre a lata, né? Falando como cara de infraestrutura mais velho, eu sempre tive controle sobre a lata, cara. Tipo, preciso mais, boto mais lata, usando aí uma terminologia que a gente com mais rodagem aí pega. De uma hora para outra você não vê mais a lata, né? Tipo, a administração. exatamente. Isso é curioso, né? Mas voltando ali, Douglas, para 6 estratégias, né? 6 não, 5 aqui, né? 6, na verdade, porque você tem. Não, 6, que eu botei duas juntas ali. Retain e retire são duas, né? Mas a gente tem aqui também, né, Douglas, a visão de replataforma e também tem a ideia de rearquitetura, né? Então, cara, você apresentou isso muito bem antes, né? Desenvolver software e infraestrutura para rodar software é algo que tem mudado muito ao longo das décadas, anos, né? Então, já houve em que você precisava de máquina física para poder rodar suas aplicações, seus servidores, aí você começou veio o fenômeno, né, para o mercado da virtualização, então você começou a ter ambientes virtuais, essa virtualização ela não mudou tanto o software, né? Ela mudou muito a arquitetura da infraestrutura, mas não mudou o software. Aí, recentemente, ou nem tão recentemente mais, nós tivemos o fenômeno dos containers, né? Então, você teve aí essa visão dos containers, essa adoção massiva dos containers, talvez até impulsionada, eu não sei quem impulsionou quem, tá? Se foram microserviços que impulsionaram containers, se containers impulsionaram microserviços, mas também tem essa dúvida. Você tem aqui um casamento, né, da infraestrutura, você tem um jeito, né, mais barato de pensar alocação de espaço de execução, unidade de execução, e agora você tem containers, só que o container traz a visão de rearquitetura e você destaca mais, né, Douglas? O mercado vai mais longe. Eventualmente, hoje, o que antes se pensava em ter um microserviço cara, eu preciso simplesmente do endpoint que vai executar algum tipo de processamento toda vez que é acionado. Então, no lugar de ficar levantando o container, baixando o container, eu levanto uma função. Você mencionou antes as lambdas, né? No caso, lambda
Dentro da AWS tem a AWS Lambda, dentro da Microsoft tem o Azure Functions, dentro da Google também são Google Functions. Cloud Functions daí. Né? Então você acaba tendo dentro de cada nuvem aí a tal das funções, né? Que é você ter, aí sim, né? Não tem levanta e abaixa, você tem um endpoint com código que vai rodar magicamente, né? Quando a gente sabe que na prática a mágica, né, é uma solução bem planejada, bem implementada no computador dos outros, né? Então, tipo, isso. Exato. Só um minutinho, Elemar, que eu vou ter que abrir a porta para a turma aqui. Não, fica tranquilo, tranquilo. Mas olha só, e aí o que acontece? Né? Mas só que você fala sobre essa coisa da rearquitetura, né? Uhum. Eu entendo que a rearquitetura é o que exige mais tempo, mais esforço e também mais intimidade, né? Porque você Exatamente. pacto com a cultura da nuvem dentro de casa para poder buscar a rearquitetura, né? Se a gente for pensar, né, Elemar, o rehost que nem tu falou, é a forma de migração, é a estratégia que se aproxima mais do que eu tenho dentro de casa, né? E conforme eu for subindo e aplicando mais esforço, eu vou justamente utilizando a nuvem de uma forma melhor, né? O rehost pode ser a porta de entrada, mas não é interessante que fique nele, né? Porque tu acaba não utilizando a nuvem em todo o seu potencial, né? A nuvem te proporciona essa ideia de, ok, eu gerencio teus ambientes de Kubernetes, ou eu tenho as funções que tu não se preocupa com nada e tu vai pagar por utilização em tempo e memória, por exemplo. E, cara, isso aí muitas vezes te dá um time to market, uma agilidade muito maior na tua empresa, né? Então, faz todo sentido que, por mais que tu comece num rehost, né, e tu vá se adequando e se adaptando à nuvem, tu vá, assim, migrando as tuas aplicações ou refazendo o re-architecting delas para um modelo mais cloud native, né? E trazendo ali containers, trazendo funções, trazendo Kubernetes e outros recursos que a própria nuvem possa vir a oferecer que te traga bons ganhos, né? Então, essa ideia que nem eu comentei antes, essa ideia de tu estar sempre pensando na evolução das tuas soluções dentro da nuvem pode te trazer muitos benefícios em termos de custo, mas também em termos de redução de gestão, né? Entre segurança e afins, né? Agora, você traz para a gente, Douglas, uma perspectiva que me é bastante interessante, né? Tipo, a migração para a nuvem, mais do que uma. Isso me encantou. A migração para a nuvem, mais do que uma mudança tecnológica, é uma mudança cultural, é um ajuste de cultura. É um ajuste da forma como eu faço as coisas por padrão aqui dentro de casa, né? Então, Exatamente. e é interessante você ver essa escala de tempo aqui também, para exatamente poder permitir a gestão, permitir a liderança, permitir a organização, para que ela consiga fazer esse ajuste de cultura de maneira incremental. Ou seja, eu vou fazendo a minha adaptação cultural, à medida que eu faço a minha adaptação cultural, eu vou incorporando práticas novas, e essas práticas novas são incentivadas eventualmente pelo retorno, né? O ganho que eu tenho é retorno financeiro, retorno em flexibilidade, agilidade. Redução de gestão, exatamente. Isso começa também a combinar com outras expressões que a gente vê no mercado, que cara, eu vou falar em transformação digital. Por quê? Porque, enfaticamente, migrar para a nuvem não é só a utilização de novos recursos digitais, mas é a transformação da forma como eu faço as coisas aqui dentro de casa. Bem bacana mesmo, Picoloto. Quando eu comecei a estudar nuvem há muito tempo atrás, bom, eu vou citar o nome da pessoa aqui. Eu estava vendo uma apresentação do Vinícius Senger, se não me engano. Sim, Vini, grande Vini. E, cara, eu lembro de ter visto ele comentando sobre Lambda. Ele trabalha bastante com AWS, né? E aí ele estava falando sobre, cara, olha que legal, né? Ele disse, eu posso subir minha API, se eu fizer uma API com, por exemplo, API Gateway Lambda na AWS, estando na região do Brasil. Mas eu posso botar ela global, sabe, muito facilmente, sem ter custo adicional, porque o custo que eu vou ter é o custo da requisição. Se ninguém requisitar nada, eu não vou pagar nada, entendeu? Cara, imagina para uma empresa que é multinacional e ela precisa ter infraestrutura em diversos... o que não representaria isso? Representaria essa mudança em termos de custo, sendo que tu precisa, às vezes, manter uma infraestrutura rodando em 3, 4 lugares do mundo, né? Cara, Então...
espetacular. Claro que você está falando mais uma vez, né? Claro, nada é tão simples assim. Você tem o custo de Sim. aquecer, a refeição, nada, não tem esse almoço grátis também. Não vamos vender a ideia do Não, pensamento mágico, né? Tipo, nossa, mas sim, não é tão difícil Eu ia dizer que usar aquela frase, aquela palavrinha mágica, Elemar, depende, né? Depende muito da solução que tu tens, né? Aqui é uma abordagem geral, digamos assim, né? Agora, o ponto interessante, né, Douglas, que eu gosto dessa perspectiva da gente pensar na migração da nuvem, migração para a nuvem, mais do que uma série de mudanças tecnológicas, uma mudança cultural. Eu gosto desse entendimento, porque aí você começa, né, mais uma vez também a entender a importância de você aportar conhecimento, né? Você está trazendo para dentro de casa uma demanda nova. Por que é tão importante você eventualmente não ter somente a ideia de ter teu pessoal dentro de casa aprendendo, estudando por conta, mas contar com a ajuda de quem já fez? Cara, porque você vai estar aportando conhecimento, você vai estar trazendo conhecimento para dentro de casa do que funciona, do que vai dar quick win mesmo, o que vai de fato trazer diferença, que vai impressionar a gestão, e o que eventualmente também funciona, mas precisa de mais tempo. Outra coisa interessante também é o controle dos ímpetos, né? Você pega alguém que é apaixonado, pega o Douglas Piccolotto, por exemplo, da vida, que é um cara que sabe tudo e mais um pouco de nuvem, eventualmente ele vai dizer, cara, vamos começar direto com Rearchitecting, porque olha o ganho de Zaz, mas alguém diz assim, não, Douglas, você tem que entender uma coisa, não é simplesmente sobre o ganho, é sobre transformação cultural, e a transformação cultural precisa ser faseada, então vamos fazer uns pouquinhos para assustar menos as pessoas, vamos tentar fazer esse ambiente ficar seguro e quentinho. A gente fala que toda vez que você introduz uma inovação, você tem que combinar familiarização com facilitação. Ou seja, eu preciso familiarizar as pessoas, porque eu vou diminuindo o medo, o receio, e aí eu vou facilitando para a migração dos projetos. E aí eu acho, Elemar, quando a pessoa começa a migração, quando a empresa começa a migração, é importante entrar em contato com a própria nuvem ou ir atrás das documentações da própria nuvem, porque, cara, todos eles têm frameworks e parceiros para te auxiliar nessa jornada, porque não é algo que acontece de um dia para o outro, vai tomar tempo, até por conta do cultural shift, né? Mas, cara, tem o CAF, tem a AWS, tem o Migration Acceleration Program, tem os parceiros do Azure, do GCP, cara, tem Exime, exato. A Exime também trabalha com esse tipo de... Nossa, como é que eu quase esqueci de citar a gente, né, cara? Eu tava divagando aqui. Não, busca os parceiros deles, não precisa da gente, não. Tá bom, inclusive, a gente, eu não sei se vale citar, mas a gente é parceiro de nuvem aqui também, tá? Muito bom, mas assim, ó, agora, o ponto todo esse entendimento de que a migração para a nuvem, que é muito mais que mudança tecnológica, mudança cultural, exige um cultural shift, como você estava destacando aqui, né, Douglas? Tem feito, obviamente, todos os providers desenvolver muito material de facilitação. Você mencionou aí material desenvolvido pela Amazon, material se adoptou durante um tempo o conceito de CAF, né, Cloud Adoption Framework, tipo, vamos tentar te dar um framework aqui para você poder fazer fazer essa adoção, migration, material de migração, mais do que simplesmente, que é uma forma de se pensar a adoção também. Enfim, muita coisa bacana. Aliás, tanta coisa, mas tanta coisa, que uma conversa só com o Douglas sobre nuvem não faz sentido. Essa conversa hoje foi bastante sobre aspectos mais estratégicos relacionados à migração para a nuvem, coisa que quem precisa tomar a decisão precisa eventualmente considerar. É claro, né, Douglas, que nós não conseguimos nessa conversa aqui esgotar o tema, tem muita coisa. Cada um daqueles slides ali que exige um bocado de reflexão. E também aqui, deixa eu te ajudar, Douglas, eu vou fazer um momento blogueirinho do Elemar aqui. Enquanto eu faço o momento blogueirinho, eu vou te dar um tempinho para você pensar na sua saudação final e, eventualmente, algumas considerações para a gente poder encerrar. Enquanto eu faço um blogueirinho aqui, tá bom? Beleza. É claro que a gente teve aqui, cada um desses slides que o Douglas trouxe, na verdade, trouxe muito mais, tá? Mas a gente acabou explorando apenas alguns. Claro que cada um deles abre espaço aí para horas de conversa, e a gente acabou deixando muita coisa de fora. Por isso mesmo,
Quem está acompanhando, agora sim eu falo, para você que está acompanhando esse vídeo, né, e que gostou dessa conversa, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários as tuas ponderações, fala para a gente sobre as tuas impressões, o que a gente eventualmente deixou de mencionar e que deveria ser mencionado, o que nós falamos e que você não concorda, tá tudo bem, nós podemos concordar e discordar, problema algum, e mais, tá? Se você tem uma ideia melhor do que a nossa, que bom, não tem problema nenhum de trocar de ideia, desde que a tua ideia seja melhor do que a minha. Então, por favor, se você tem alguma consideração ou ponderação, deixa aqui com a gente, vamos ampliar essa discussão. Mais do que isso, se você puder nos ajudar compartilhando e curtindo esse vídeo, muito bom, tá? Vamos levar essa discussão para mais gente, vamos enriquecer esse debate. E óbvio, né, se puder também, assina aí o canal, esse é o Momento Blogueirinho. Feito o Momento Blogueirinho, Douglas Piccolotto, saudação e considerações finais, querido. Então, gente, eu agradeço, Elemar, pelo espaço aqui para falar sobre imigração e sobre nuvem, que é um tema que eu gosto bastante. E para quem se interessar ou tiver nessa jornada de imigração, pode entrar em contato com o nosso Desime, que a gente pode dar um suporte, né, para fazer durante o processo de imigração. E eu acho que deixa o seu like, clique no sininho, faça os negócios aí do YouTube que tem que fazer, que eu não sei onde tá aqui, tá ali, tá aqui. Enfim, né? Acho que é isso aí, Elemar. Muito obrigado aí para todos, no caso, né? Muito bom, muito bom. É interessante como o Douglas agradece por estar gravando um vídeo para a empresa para a gente poder promover também o trabalho que a gente faz. É muito concorrido, Elemar, é concorrido o negócio. Faz parte do jogo, faz parte do jogo. Mas olha só, adorei essa conversa com o Douglas, foi só uma das primeiras que a gente vai ter. Hoje a gente falou sobre esse aspecto mais estratégico, essa percepção mais de estratégia para você falar sobre isso dentro da empresa, para apoiar na tomada de decisão, para você eventualmente também saber que não é ou tudo ou nada, né? Existe aí uma escadinha, literalmente, que você pode percorrer para fazer essa migração de maneira segura. Agora, o ponto como o Douglas destacou em determinado ponto, até talvez possa parecer exagero, mas a nuvem eventualmente pode te habilitar para você para você construir diferenciais competitivos. Em tempos tecnológicos, a adoção de nuvem pode ser a base para você construir diferenciação competitiva. Mas esse tema, Douglas, sobre como a nuvem pode te ajudar a construir diferenciação competitiva, a gente vai conseguir explorar em muitas outras conversas. Por enquanto, a gente fica por aqui e, mais uma vez, obrigado, até uma próxima e vamos lá, tchau! Tchau, tchau, gente. Até mais.